Agora, quando eu leio o livro de Jó, num primeiro momento, eu confesso que esse livro não me trouxe alívio. Ele me trouxe foi mais perguntas ainda. Jó sofreu, perdeu os filhos, foi no buraco, depois Deus pergunta para ele um monte de coisa e dá de novo tudo de volta para ele. Tá, mas e os filhos que ele perdeu? Mesmo que ele tivesse novos filhos, não repõe aqueles que se foram. Onde é que está a lógica desse livro? E para piorar, a história de Jó ainda fica mais complicada quando ela se parece com isso aqui. Olha aí. Parece que o livro de Jó é uma grande aposta entre Deus e Satanás, usando seres humanos como peças num tabuleiro. Que é isso que parece quando você lê o livro de Jó assim de maneira rápida. Lembra, o livro de Jó começa com Deus perguntando: Satanás, o que você faz aqui? De rodear a terra e passear por ela. E Deus falou: mas você já viu meu servo Jó? Não, mas Jó não te ama, não ama sim, não ama não, ama sim, não ama. Vamos apostar? Vamos. Pode tirar tudo dele. Aí Deus fica jogando ali como se fosse uma aposta. Não, o livro de Jó não pode ser uma aposta. O outro problema que nós temos com o livro de Jó é essa imagem que vocês vão ver aí, Gustavo Doré. São os amigos de Jó. Porque normalmente a teologia cristã tende a criticar os amigos de Jó. Eles foram perversos, eles não foram genuínos com ele, eles não foram autênticos com ele, mas quando eu leio na Bíblia, só um detalhe, vou pedir alguém aqui para consertar, porque para mim travou aqui, eu quero ver os comentários. Eu não sei se há algum problema aqui, ela vai olhar para mim o celular que aconteceu. Para mim ele está travado aqui, a imagem já há um bom tempo. Tá bom, pessoal? Eu quero ver os comentários, que daqui a pouquinho eu quero interagir com vocês. Pode voltar para mim a imagem aqui. A ideia é que os amigos de Jó foram cruéis e que Jó foi uma pessoa paciente. Mas quando eu fui estudar o livro de Jó, eu percebi que aquela famosa frase, paciência de Jó, não parece fazer muito sentido. Porque Jó não foi muito paciente, não. E quando a gente fala os amigos de Jó como sendo pessoas ruins, quando eu leio o que os amigos de Jó falaram, parece que eles estão certos. Vamos começar por essa problemática. Será que Jó foi paciente mesmo? Ora, vou ler para vocês um trecho aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. Depois de perder bens, filhos e saúde, Jó ainda enfrentou a revolta da mulher e a incompreensão dos amigos. Jó ergueu ao céu 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? A única resposta que recebeu foi o total silêncio de Deus. Jó expôs a sua queixa 34 vezes. Ouviu como resposta apenas o silêncio. Quando Deus falou com ele, não respondeu sequer uma de suas perguntas. Ao contrário, fez-lhe 70 perguntas, revelando a sua majestade e o poder. Então agora, voltem aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu não vejo Jó muito paciente, não. Alguém que reclama tanto. Eu lembro que quando eu entrei para a igreja, as pessoas costumavam dizer assim que o verdadeiro cristão nunca pergunta por quê. Quando ele está sofrendo, ele pergunta para quê. Isso não faz muito sentido, porque Jesus na cruz do Calvário perguntou: Pai, por que me desamparaste? Então você que está me assistindo agora, você também está questionando a Deus? Então bem-vindo ao clube. Eu também já questionei muitas vezes a Deus, e se isso for pecado, o próprio Jesus pecou, porque na cruz Jesus perguntou: Lama sabachthani, lama é por quê, de pergunta. Por quê de pergunta, que é porquê de resposta. Lama, por que me desamparaste? Jesus questionou, e o próprio Jó também questionou: Pai, por quê? Vamos ver algumas das perguntas que Jó faz. Vamos colocar aí na tela. Jó capítulo 7, verso 20. Se errei e pequei, que mal causei, ó tu que vigias, muito obrigado, ó tu que vigias todos os seres humanos, por que razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Ele está chateado com Deus. Jó 16, 11 a 14. Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. Imagine se alguém na sua igreja falasse isso, você ia repreendê-lo como herege. Jó 10, 3. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Afinal, tu mesmo
me criaste, como podes rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano dos ímpios? Jó 19, verso 7. Entretanto clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Jó 34. Ora, Jó declara, sou inocente do mal que me causam, mas Deus tirou de mim a justiça. Então, olha que interessante. Jó está colocando coisas tão pesadas sobre Deus que se algum cristão numa igreja conservadora questionasse essas coisas, todo mundo ia falar assim, cala a boca, você está perdendo a fé, você é um herege, você é um ímpio. Bate com a mão na boca antes que o pé não alcance, diria lá em Minas Gerais. E os amigos de Jó parecem só falar verdades teológicas para ele. Os amigos de Jó dizem, não, Jó, quer ver? Vamos botar para vocês alguns aqui. Olha as palavras de Elifaz. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido os mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, não te perturbas? Volta para mim. Quantas vezes você já não falou coisas como o de Elifaz? Quando uma pessoa está chateada na igreja, perdendo a fé, fala com ela assim, calma, para de questionar, Deus é Deus. Não faça assim, não questione. Nós parecemos os amigos de Jó. Eu não posso dizer que eu endosso as coisas que Jó falou. Deus não entrega ninguém para a injustiça, não é assim como ele colocou. Deus não tem prazer em castigar uma pessoa como Jó falou no seu momento de dor. Mas eu também aprendi, e preste atenção nisso, que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Jó estava falando algumas coisas que não procediam, mas Deus sabia que ele estava falando com dor, não com raiva de Deus, com dor.